ficar adicionando participantes, eu vou ter que reiniciar. Acho que é só os participantes que estavam aguardando a minha entrada. Acho que sim. Vamos ver como que rola aqui. Então, ótima sexta-feira. Oi, Dê, eu vou pedir para você desligar a câmera, senão vai travar aqui para mim. Por gentileza. Você é a coisa mais linda desse mundo, mas trava aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Então eu vou projetar para vocês a telinha. Nós ficamos pendentes de corrigir as questões da avaliação, né, pessoal? Inclusive, se alguém não fez a avaliação, aí ela ainda está aberta lá. Me procurem, porque vocês não podem ficar com ausência lá na avaliação nesse período, né? Vamos lá, na próxima semana eu já vou trazer mais questões para a gente trabalhar, para a gente poder trazer aquela avaliação em sala de aula também, e testar os nossos conceitos, os nossos conteúdos e o que a gente está aprendendo até agora. Então, deixa eu ver se está gravando aqui, está gravando. Vamos lá, sextou, é a nossa aula de processo penal. Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula. E aí eu vou começar a nossa aula aqui corrigindo com vocês as questões que nós passamos. Então, eu vou combinar o seguinte com vocês. Nossa, eu tô meio vermelha aqui, eu até passei um batom aqui para vocês não me confundirem com a loira do banheiro, né? Tá muito apagada, mas eu tô achando que eu tô vermelha, mas vamos lá. Deve ser o aquecedor que eu liguei aqui, e aí eu tô com esse aspecto aqui meio estranho. Vamos lá, vamos lá. O importante é o estudo. Então, trouxe para vocês as questões e eu vi que eu fui do mal, eu dei 20 questões para vocês, né? Só que, pessoal, o feitiço virou contra o feiticeiro. Vou contar para vocês um negócio que eu passei. Eu achei que ia ter um botãozinho no AVA para eu apertar, eu nunca tinha feito essas questões no AVA, né? A gente sempre trabalhou em sala de aula, trazia as questões e a gente respondia. E aí, a hora que eu fui baixar essas questões, eu achei que era só apertar um relatório que elas iam aparecer. Não, eu tive que responder uma por uma, recortar e colar no Word. Aí ficou esse aspecto aqui assim, ó, meio azulado, um negócio meio estranho aqui. Eu tentei formatar, porém, na hora de formatar, estragava tudo. Eu falei, quer saber? Fica esse fundo azul aqui, o importante é o pessoal ouvir a explicação acerca de cada questão. Aí, o que nós vamos combinar? Eu vou colocar disponível para vocês no AVA, para vocês terem essas questões com o gabarito lá. Aí, essa aula vai ser um arremate, então, das questões, e eu vou falar de cada uma delas, vou comentar ponto por ponto, e aí eu vou pedir para vocês que, se tiverem dúvida acerca das explicações, professora, eu coloquei diferente, ou professora, eu não entendi, ou professora, a senhora está falando muito rápido, por favor, me ajudem com o feedback de vocês, porque eu percebi esses dias, eu estava vendo uma aula minha, mesmo sem querer, né? Acho que vocês têm que ganhar um prêmio por assistir às aulas, porque eu tô falando muito rápido. Falei, nossa, mas eu tô falando muito rápido, tô parecendo uma metralhadora. E aí, assim, a gente não gosta de se ver e se ouvir, não sei vocês, mas eu acho ó. Eu fico olhando, achando um monte de coisa, achando ruim, achando que eu falo caipira. Vocês nunca me falaram que eu falo tão caipira assim, mas nas minhas lives eu achei horrível. Então, se vocês acham que eu estou falando rápido, vocês, por favor, falam, professora, fala mais devagar, porque eu tenho esse hábito que eu preciso consertar de ficar falando muito rápido. Então, respira, Marisa, respira. Sem contar a ansiedade nesses dias, né? Que a gente fica a mil aí, mas é tudo emocional. Vamos passar por isso bem leve, assim, e vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para estudar o processo penal. Lembrando que, pessoal, não adianta, não basta só o que a gente está vendo aqui nas lives, né? A gente precisa complementar o nosso estudo com
o livro com a apostila de vocês. O ideal seria vocês terem um livro de apoio de processo penal para que vocês internalizem melhor esses assuntos, respondam questões da OAB de processo penal, vai lá no Código Penal, assistam novamente às aulas para internalizar o conteúdo. É muito importante o estudo, a leitura do Código, a leitura da Constituição é muito importante para nós. Vamos lembrar que o tempo do ensino médio acabou. Então, na faculdade, a gente precisa assumir a responsabilidade do estudo, porque o nosso diploma vai valer o tanto que a gente estuda. Não interessa, né, a faculdade que a gente faça, o momento que a gente está na nossa vida. O que interessa é o quanto eu me dedico. Às vezes é melhor um seisinho magro, mas que você tirou, do que aquele 10 maravilhoso que você não sabe nada, né? Não se engane, não pense que você está enganando o professor, você está se enganando, né? Então, foquem no estudo, contem com a gente para direcionar vocês. Eu já ensinei vocês a mexerem na biblioteca virtual, então aproveitem essa biblioteca virtual para que vocês possam pesquisar bastante doutrina. Poxa, vou lá estudar novamente o inquérito policial, a ação penal, vou dar uma olhada nos livros que tem lá sobre esse assunto e vou aumentar meu estudo. Legal, pessoal? Então, aproveitem para estudar esse tempo que vocês têm disponível, sabendo que vocês vão precisar muito disso. Vamos para as nossas questões, né? E eu já faço meia-culpa com vocês, dizendo que o feitiço virou contra o feiticeiro e eu tive que recortar e colar uma por uma aqui. Mas foi bom, porque pelo menos eu dei bastante questões para vocês estudarem. Vamos revisar uma por uma aqui. Primeira, delegado da Polícia Federal, ó, já quis dar uma pressionada aqui, já uma valorizada no exercício. Delegado da Polícia Federal recebe uma carta apócrifa. Eu trouxe essa palavrinha aqui para a gente aprender sobre ela. Apócrifa significa anônima, sem assinatura. Eu lembro uma vez que eu recebi uma publicação, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra na minha vida, eu já era formada. E aí eu recebi uma publicação no Diário Oficial, estava escrito lá, aí me mandando manifestar acerca de petição apócrifa. Falei, nossa senhora, do que ele xingou minha petição? O que o juiz falou? Aí, claro que eu fui lá no dicionário, o que é apócrifa? Aí estava lá, sem assinatura. Então, o delegado de Polícia Federal recebe uma denúncia anônima, uma notícia-crime anônima, na qual é reportada um esquema de fraude consistente. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Desculpa. Na qual é reportado um esquema de fraude consistente em produzir atestados falsos para obtenção, junto ao INSS, de benefícios de auxílio-doença. Após diligências preliminares destinadas a verificar a verossimilhança das informações da carta, o delegado instaura inquérito para completa apuração dos fatos, tá vendo? Teve uma denúncia anônima, que a gente não pode chamar de denúncia, esse é um nome vulgar. A gente tem que falar notícia-crime anônima, só que o delegado deu uma apurada, ele fez uma investigação preliminar, não foi só com base nela que ele abriu o inquérito. Então, tá aqui, ó. Após diligências preliminares a verificar a verossimilhança, ou seja, a verdade das informações, o delegado instaura inquérito para completa apuração dos fatos. Considerando tal narrativa e a jurisprudência do STJ, podemos afirmar que é legal a instauração do inquérito policial em virtude de denúncia anônima, desde que realizadas diligências preliminares para verificar a verossimilhança das informações. Então, verossimilhança é verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Significa o seguinte, vamos lembrar que a gente falou que para se instaurar um inquérito policial é preciso de um indício mínimo para não destruir a vida de uma pessoa, né? Tanto o inquérito como a ação penal, aí pior ainda. Mas o STJ vai dizer o seguinte,
a notícia crime anônima autoriza a abertura de um inquérito policial? E a resposta vai ser assim: se a polícia fizer uma investigação preliminar antes de abrir o inquérito e perceber que existe sim a possibilidade daquele crime estar acontecendo, então, sim, eles podem abrir o inquérito policial, mesmo que tenha tido conhecimento desse crime por uma denúncia anônima, por uma notícia crime anônima. Então, nesse caso aqui, conforme a jurisprudência do STJ, a resposta é verdadeira. Essa questão aqui é verdadeira. Essa prova eu tirei de uma prova de delegado de polícia, no concurso. Vamos para a próxima aqui. Então, tendo alguma objeção ou alguma pergunta, qualquer pergunta, podem falar comigo aqui que eu estou à disposição de vocês. Questão 2. No sistema processual misto, qual que é o misto? É o misturado, né? O inquisitivo e o acusatório. No sistema processual penal misto, era isso que eu queria sublinhar. Foi estabelecido a partir do Código Napoleônico de 1808 e, segundo o entendimento de muitos autores, é um dos sistemas processuais mais adotados hoje pelo Código de Processo Penal nos países ocidentais, em que pese o fato de as constituições democráticas acentuam os contornos de um sistema acusatório. É característica do sistema misto haver uma investigação prévia e inquisitória, seguida de um processo com ampla defesa e contraditório. Lembra que a gente conversou que, segundo a apostila, né, a apostila, ela vai defender, e essa questão eu tirei da apostila, ela vai defender a tese de que o nosso sistema processual é o misto. Por quê? Porque ele tem um nuance ali de processo inquisitivo no inquérito policial. Mas nós estudamos que o inquérito policial, e eu, né, humildemente, me filio da corrente, né, que o nosso sistema processual é acusatório. Por quê? Porque do início ao fim tem ampla defesa e contraditório. O inquérito policial, ele é meramente um procedimento administrativo, ele não é processo. Tanto é que ele é dispensável, né? Mas, segundo a nossa apostila, o nosso sistema, ele é misto, né? Então, para a OAB, vamos lembrar, a OAB vai, à luz da nossa Constituição, vai dizer que o nosso sistema é acusatório, né? Então, eu trouxe essa questão aqui da apostila justamente para mostrar para vocês, né, que ela vai entender, né, posicionamento no direito, né, gente? Vai falar assim, mas a apostila está errada. O direito, ele não é lógico, né? Como a matemática, né? Fazer engenharia e sempre a conta tem que dar o mesmo, né? O direito, ele não é lógico, o direito, ele é argumentativo. Nós vamos ter posições de vários lados, né? A OAB, a gente sabe que a posição da OAB é uma posição garantista, ou seja, que garante o direito às pessoas. Nós temos, então, que enveredar para a posição da OAB, já que é o primeiro degrau que nós vamos subir ali na escala do nosso conhecimento. Se você pega, por exemplo, um livro de um promotor de justiça, a posição dele já vai ter mais uma mão pesada em prol da sociedade. Então, esse vai ser o argumento dele. Está errado? Não, são simplesmente posições diferentes. Por isso que o direito é tão legal, tão bonito, porque eu tenho várias posições diferentes e nenhuma delas está errada. Quem vai decidir à luz do caso concreto vai ser o juiz. Quem argumentar melhor leva. Então, segundo a nossa apostila aqui, e está certo, essa afirmação aqui do NUT está certa, é característica do sistema misto haver uma investigação prévia, inquisitória, né? Ou seja, não tem ampla defesa, não tem contraditório, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e uma segunda com ampla defesa. Então, nessa primeira fase aqui, quando ele fala do inquisitivo, ele está falando do inquérito policial. Por que ele é inquisitório, né? Por que ele quer dizer que ele é inquisitório?
Porque as funções de acusar, de julgar, tudo entre aspas, tá? Mãos, julgar, estão nas mãos do delegado de polícia. Tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial? Não, a gente já falou que não. Por quê? Porque o delegado não vai julgar. O delegado ele tem a prerrogativa, a possibilidade de angariar ali as fontes de prova que ele quiser. Ele pode ouvir as testemunhas que ele quiser e tal. Mas e o papel do advogado no inquérito policial? Ele vai servir, né, para acompanhar as diligências lá do cliente dele, mas ele não vai contestar provas, isso daí vai deixar lá para a parte do inquérito policial. Aquele só vai, desculpa, do processo, aquele só vai acompanhar o cliente dele. E a segunda, aqui essa prévia inquisitória, inquérito policial, vamos falar, quando a gente fala em inquisitória, vamos lembrar lá da época da Inquisição, fogueira, não tinha conversa, né? Seguida de um processo com ampla defesa e contraditório. E aqui no processo é o acusatório, que é garantido, né? Eu tenho uma pessoa para acusar, uma pessoa para defender e uma separada para julgar. O processo é público, né? Transparente. Então, essa segunda aqui, quando eu falo que o processo misto, ele é misto porque tem uma parte inquisitória e uma parte acusatória, essa resposta, então, ela é verdadeira. A questão está quase acabando, hein? Ah, aqui eu... Deixa eu voltar aqui pela... Eu fico lendo as questões e fico dividindo em pontos, né? Peraí. Vamos fazer juntos essas observações aqui. Opa, por que eu não tô conseguindo? Ah, consegui. Peraí, gente, deixa eu desligar o aquecedor aqui, senão eu vou cozinhar. Já tá quente já. 3. A fonte do direito é o local onde provém a norma jurídica e estudar a fonte de um instituto jurídico equivale a estudar a sua origem. O que é fonte, né? De onde o direito surge, né? Nas primeiras aulas a gente estudou as fontes do direito. De onde o direito surge? Será que ele é o mesmo para o Brasil todo, ou seja, ele é emanado da União? Ou será que cada estado vai ter o seu diferente, né? E aí essa pergunta que está dizendo aí, está explicando. Fonte, então, é onde provém a norma. A fonte material é a fonte de produção, ou seja, qual ente federado é responsável pela criação? Será que é a Assembleia? Será que é o Congresso? Será que quem que é? Será que é a Câmara dos Deputados? Enfim. A fonte formal, ou seja, de cognição, diz respeito à forma pela qual o Instituto se exterioriza. Será que é por lei? Será que é por decreto? Será que a lei é ordinária, que é a comum? Será que é lei complementar? Então, essa é a fonte formal. Sobre as fontes do direito processual penal, podemos afirmar que a União, ou seja, né, eu tenho aqui Câmara dos Deputados Federal, né, e Senado Federal, é responsável, é considerada a fonte de produção da norma processual? E a resposta é verdadeira, já que o processo penal ele é único em todo o território nacional. Vamos lembrar lá no artigo 23 da Constituição, que a gente leu em sala de aula, nosso tempo maravilhoso, que nós vamos voltar em breve, né? Lá na Constituição está dizendo assim: são competências privativas da União, e uma delas estava lá, legislar sobre processo penal. Aí no parágrafo 1º estava dizendo assim, que é privativo, não é exclusivo, já que a União, por meio de lei complementar, né, poderia autorizar os estados legislarem para aquelas situações pontuais, mas quem faria a lei processual valendo para o Brasil inteiro é o executivo, quer dizer, desculpa, é o legislativo da União. Então,
Essa questão aqui eu recortei e colei da apostila. A resposta é verdadeira. Tá tudo verdadeiro até agora? Será que eu falei tudo verdadeiro? 4. Interpretação aqui da lei processual. Interpretar, que interpretação da lei penal, né? Segundo o tradicional conceito doutrinário, consiste em extrair o verdadeiro sentido da norma jurídica, o que é essencial no direito atual, diante das constantes antinomias, ou seja, normas contrárias, né, que podemos verificar no nosso ordenamento. O objetivo da interpretação é precisamente preencher lacunas, uniformizar o sistema e eliminar contradições aparentes. Sobre a interpretação da lei processual penal, podemos afirmar que a interpretação autêntica é aquela feita pela doutrina jurídica especializada no tema? Não, estava tudo certinho, ele estava explicando qual o sentido de se interpretar norma, qual que é o sentido da interpretação, extrair a validade da norma, para que ela serve, em quais casos que eu aplico. Só que aqui no final, ele colocou que a interpretação autêntica ela é feita pela doutrina. A interpretação autêntica é feita pelo próprio legislador. A interpretação feita pela doutrina é a interpretação doutrinária, né? A interpretação jurisprudencial é feita pelos tribunais. Então, aqui ele confundiu os institutos aqui. E essa resposta aqui, ela é falsa. Então, quem viu essa pegadinha aqui no final, acertou que a questãozinha é falsa. A interpretação feita pela doutrina não é autêntica, é a doutrinária. Isso aqui é mais decoreba, né? Os tipos de interpretação. Questão 5. Uma questão sobre princípios. Princípios é um negócio que salva a nossa vida. Princípios. O princípio da presunção de inocência, também chamado de presunção de não culpabilidade ou de estado de inocência, é reconhecido expressamente pela Constituição Federal a partir do artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está lá no Código, está lá na Constituição, né? Sob o princípio da presunção de inocência, podemos afirmar que as prisões cautelares são medidas de extrema excepcionalidade? O que eu estou querendo dizer com essa questão? Olha só. Tendo em vista que uma pessoa é presumidamente inocente, né, pela Constituição, quando que essa pessoa pode cumprir pena? Quando ela é considerada culpada, né? Aqui está dizendo. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém pode ser. Diante disso, pessoal, é que uma pessoa só pode ter seu direito de liberdade cerceado por uma medida extremamente excepcional. Não pode, então, a justiça, seja ela, né, a polícia judiciária ou a própria justiça, tirar a liberdade de uma pessoa sem que ela tenha passado por um processo penal. Não pode. Pode por exceção, professora? Pode. São os casos das medidas cautelares, né? As medidas cautelares penais são as prisões penais. Elas vão acontecer, né? Quando eu tenho uma prisão preventiva ou quando eu tenho uma prisão temporária. Esses casos são excepcionalíssimos e precisam atender os requisitos da lei. Então, uma pessoa vai lá para a audiência de custódia, ela é presa em flagrante. O juiz vai analisar esse flagrante e vai verificar se esse flagrante é legal, ele atende os requisitos da prisão em flagrante, se a pessoa foi pega no momento do cometimento do crime, ou logo após, ou é perseguida. Se ela estiver dentro desses requisitos, o flagrante é legal.
Se não tiver dentro dos requisitos do flagrante, esse flagrante tem que ser relaxado. Relaxa o flagrante se a pessoa aguarda o julgamento em casa. Não quer dizer que ela vai ser absolvida. Porém, se o flagrante for legal, ainda o juiz vai averiguar na audiência de custódia se essa pessoa vai permanecer presa de forma preventiva para acautelar o processo, ou seja, ela pode, de alguma maneira, impedir que esse processo continue, seja porque ela vai fugir, ou ela vai destruir provas, ou ela está ameaçando testemunha, ou ela vai continuar cometendo novo crime. Nesse caso, ela tem os requisitos das garantias da ordem pública, o juiz vai manter essa pessoa presa. Mas por ser uma medida de exceção, ele precisa fundamentar na sentença dele essa necessidade da prisão, porque essa pessoa é presumidamente inocente. Se não for o caso de mantê-la presa na prisão preventiva, o juiz então vai dar uma medida paliativa. O que é isso? Ué, será que já acabou a aula? Quem que abriu o microfone aí? Pois não, pois não, pois não. Deixa eu ativar aqui o mudo, gente. Até esqueci o que eu estava falando. Alguém entrou achando que a aula tinha acabado, vocês viram? Vamos voltar. Eu nem vi o que era aqui. Vamos lá. Eu estava falando que o juiz, então, verificando que o flagrante é legítimo, que o flagrante é legal, o que ele pode fazer, então? Ele pode ou manter a pessoa presa preventivamente, se for uma medida de total exceção e essa pessoa tiver os requisitos da prisão preventiva, que vai ser uma matéria que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, no próximo bimestre, ou vamos usar as medidas alternativas à prisão. Tornozeleira eletrônica, impede de frequentar determinados lugares, tem um rol para quem quiser pesquisar, lá no artigo 319, falando quais são essas medidas alternativas. Ou seja, pessoal, para deixar uma pessoa presa antes do julgamento é medida de exceção. Então, a resposta da assertiva 5 é verdadeira, verdadeira. Próxima questão. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale comigo. Alternativa sexta. Vamos lá. A interpretação progressiva é aquela que busca ajustar a lei às transformações jurídicas, sociais e científicas que interferem na efetividade da norma. Certíssima. Se ela é progressiva, ela vai buscar, então, adequar a lei às mudanças sociais, né? Também decoreba, essa questão está certa. Bora, próxima questão. O inquérito policial. Por que eu sublinhei aqui? Vamos lá. O inquérito policial é o procedimento administrativo prévio à instauração da ação penal, que tem como finalidade investigar o crime para reunir os indícios probatórios mínimos para possibilitar o início do processo. Ele é um procedimento inquisitivo, pois, via de regra, não há ampla defesa e contraditório nesse procedimento. Certíssimo, certíssimo. Né? Então, o inquérito policial ele é prévio à instauração da ação penal e ele vai visar investigar. Para que serve o inquérito policial? Então, ele vai servir para formar a convicção do autor da ação penal, seja ele Ministério Público ou a vítima. A gente já viu isso daqui e essa questão aqui está simples, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me falem. Mais uma de inquérito. Deixa eu voltar. O inquérito policial é um procedimento sigiloso, por sua própria natureza. Não deve haver publicidade dos seus atos, o que existe para preservar os envolvidos de eventuais abusos sensacionalistas e garantir as investigações. Ótimo.
Esse sigilo somente não poderá ser oposto ao juiz e ao Ministério Público. O advogado, para ter acesso à investigação, precisa pedir autorização para o juiz. Isso aqui tá falso, né, pessoal? Olha aqui, ó. Essa questão aqui, ela está falsa. Por quê? Porque na investigação, a investigação, ela não pode ser oposta ao juiz, ao Ministério Público e também ao advogado, no que for pertinente ao que já está escrito no processo, né? Tá aqui aquela polêmica, né, da semana passada lá do Sérgio Moro, tal, onde está escrito no processo penal que o presidente pode ter acesso amplo e irrestrito às investigações. Vejam, não pode. Quem que pode? Juiz, o promotor e o delegado de polícia que está ali investigando, o juiz, promotor e o advogado do réu. Essas pessoas vão ter acesso aqui às investigações, né? Não pode abrir o sigiloso, né? Porque eu estou protegendo as investigações de qualquer imprensa sensacionalista ou de qualquer outras pessoas que queiram manipular o processo. Ele vai ser sigiloso. Se for advogado de um dos investigados, ele pode ter acesso, ele precisa pedir para o juiz? Não, ele precisa ir lá mostrar a procuração dele, né? Ou pode até sem procuração, o estatuto da OAB vai falar, você é advogado, você pode ir lá até sem procuração, né? Representando o seu cliente, mas é prudente que leve a procuração para não ter problema, né? E dizer que ele quer ver o inquérito policial. É obrigatório ser mostrado para o advogado o inquérito policial que está lá em andamento. Mas é preciso avisar o advogado das próximas diligências que vão ser feitas? De jeito nenhum, né? As diligências futuras o advogado não vai saber. O que ele vai saber vai ser o que já está transcrito nos autos de inquérito policial. Então, essa parte aqui da questão, quando ele fala, o advogado, para ter acesso à investigação, ele precisa de autorização do juiz? Falso. A própria lei dá para ele essa prerrogativa, ele não precisa pedir. Próxima questão, essa é falsa, então. Próxima questão, a questão 9ª. O Ministério Público pode defender a o Ministério Público pode defender a acho que é por, né? Pode. Por defender, vamos pôr aqui. Por defender a sociedade, possui mais benefícios, possui mais benefícios no processo penal, podendo ouvir mais testemunhas, puxando a sardinha para o Ministério Público, mais testemunhas e produzir mais provas do que a defesa, sempre com vistas à entrega da justiça e da pacificação social. Pessoal, pela letra da lei, não, né? Nós temos o tal do princípio da paridade de armas. Tanto o Ministério Público como o advogado, eles têm a mesma força no processo penal, as mesmas oportunidades, os dois, de oferecerem provas, de ouvirem testemunhas, de atuarem dentro do processo penal. E o juiz precisa zelar por isso. O Ministério Público ofereceu uma prova, passa para a defesa analisar. Defesa juntou uma prova, fez um pedido, manda para o Ministério Público. Os dois eles têm a mesma força processual aqui. Então, qualquer coisa diferente dá mais poder para o Ministério Público do que para a defesa, a gente já sabe que está errado, né? E muito menos Ministério Público e Defesa em conluio com o juiz. Isso não pode. O juiz ele é imparcial. O juiz ele não tem que ficar discutindo o que vai acontecer na defesa com o Ministério Público ou o que vai acontecer no julgamento dele para o Ministério Público, para a defesa. Está totalmente errado. O juiz ele é um terceiro imparcial. É isso o que vai dizer o nosso processo acusatório. Senão a gente vai lá para o inquisitivo, né? Que o mesmo está fazendo tudo, né? A mesma pessoa acusa, defende e julga. Não, aqui nós temos 3 figuras diferentes. Cada uma delas, o Ministério Público vai oferecer as razões que ele quer a condenação
e a defesa, as razões da defesa. No final, o juiz totalmente isento, ele não tem, já o nome já diz imparcial, né? Então, ele não tem uma parte ali que ele vai defender, ele vai olhar o conjunto probatório e vai tomar a decisão dele, né? Imagine a gente sendo julgado ou defendendo o nosso cliente contra um juiz que a gente já sabe que vai ferrar com o nosso cliente. Não é isso que a gente quer e não é isso, não é para isso que o processo penal existe, né? O processo penal existe para ser um processo que garanta ao cidadão a legítima e defesa, né, de forma a defender os princípios constitucionais sempre do contraditório e da ampla defesa. Então, você supervalorizar o Ministério Público, você vai estar condenando uma pessoa antecipadamente. Não é esse o processo penal acusatório, né? Senão, não precisa nem de advogado, né? Já condena logo, né? Já está aí com a sentença pronta, já condena. Não é isso que o que prega o Estado Democrático de Direito. Então, essa questão, quando fala que o Ministério Público é o todo-poderoso, está errada, né? Por mais que a gente possa pensar que existe uma hierarquia, né? Eu tenho até uma amiga promotora que ela é engraçada, ela fala assim, que a tia, sempre tem uma tia, né? A tia, o parente dela, falava assim, nossa, mas que legal, você é promotora, quando que você vai ser juíza, né? Tipo, como se fosse uma gradação, né? As pessoas vão achando que é assim, advogado, promotor e juiz. Quando eles não estão assim, né? Nessa hierarquia, eles estão divididos em funções, mas eles têm o mesmo peso no processo. Eu preciso dos três para existir o processo penal acusatório. Então, tem hierarquia entre um e outro, né? Um manda mais que o outro? Não. Nós temos funções diferentes. Um vai julgar, o outro vai defender, o outro vai acusar. Esse é o processo acusatório. Lá no inquisitivo, não, era todo mundo uma figura de um juiz só. Aqui nós temos funções diferentes para essas três pessoas. Então, essa questão aqui está errada. Vamos para a 10ª. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento pelos princípios gerais do direito. Está lá, bem os primeiros artigos do processo penal, exatamente isso aqui, que a lei processual penal, ao contrário, né, do Código Penal, ele vai aceitar analogia e vai aceitar suprimentos de lacuna, né? Aqui, por exemplo, né, vamos pensar que nós estejamos lá no processo penal e não existe, no procedimento, não existe a determinada prova. E em um outro procedimento existe. Eu posso pegar aquele procedimento de lá para colocar nesse aqui, nessa audiência? Pode. Se você der vista para o Ministério Público, você pode fazer isso. Lembra, eu tenho a ampla defesa, né? A ampla defesa, então vai possibilitar que você use vários meios de prova. Posso trazer de uma legislação para cá. Mas e se for no direito penal, por exemplo, né, para eu piorar a vida de uma pessoa? Aí não, né? Aquele exemplo, né, que a gente estava vendo da ação penal, que eu disse para vocês que quando não tiver na ação penal privada, quando não tiver o ofendido morreu, vamos substituir pelo CAD, né? Segundo o Código Penal, segundo o Código de Processo Penal, substitui a figura do ofendido para entrar com a ação pelo CAD. O que é CAD? CAD é uma abreviação para a gente lembrar do cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Uma analogia que não pode ser feita nesse caso, porque eu vou piorar a vida do réu, e se eu pioro a vida do réu é direito material, mesmo estando no processo penal, prestem atenção. Posso enfiar o companheiro aí, mais uma pessoa para poder processar o réu? E a resposta é não, porque lá na parte material não se aceita analogia. Na parte processual, quando eu estou tratando de procedimentos, nesse caso vai aceitar, e a resposta então aqui é verdadeira. Então, aqui está verdadeira. Processo aceita e na parte material do direito penal, não. Questão 11.
qualquer do povo, ó a dificuldade que eu tô para enxergar isso, porque tá com Arial 14. Vendo aqui que eu tô... Qualquer do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública, né, aquela do Ministério Público, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. Pronto, é igualzinha a questão 1 da carta apócrifa, né? Ó, tem denúncia, tem aqui a notícia crimes, tem qualquer pessoa do povo foi lá e disse que existe um crime ou uma infração penal. A infração penal abrange crime e contravenção. E aí a polícia pode abrir inquérito policial? Sim, desde que verifique se as informações são procedentes. Resposta, então, verdadeira. Questão 12. Essa questão aqui. A natureza jurídica do inquérito policial é de processo judicial, uma vez que é possibilitado ao advogado o exercício da ampla defesa do contraditório. Natureza, então, do inquérito policial não é processo, né? Inquérito policial não é processo. Inquérito policial é um procedimento. Aqui não tem o juiz, não tem ampla defesa, não tem contraditório. Então, essa questão está errada. É um procedimento. Está errado. Opa, mas ficou riscadinho aqui. É um procedimento. Então, está errada essa questão. Então, falsa. Já tá que é falso, beleza. Então, 13. Para crimes comuns que não haja lei tratando de forma diferente, ou seja, crime comum é aquele que está lá no Código de Processo Penal, se tiver lei diferente, né, tratando diferente, como por exemplo tráfico de drogas, tem uma leizinha especial para ele, a Lei 11.343, aí eu vou ter uma lei especial. Mas se não tiver lei especial tratando, eu vou chamar de crime comum. O inquérito para os crimes comuns que não haja lei tratando de forma diferente deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Olha aqui, preso cautelarmente, o delegado de polícia tem 10 dias só para encerrar o inquérito policial. Lembre-se, pessoal, que a prisão é total exceção. Se o delegado não realizar em 10 dias, já é um pedido de relaxamento aqui. E vejam que essa lei aqui é antiga, porque depois veio a regulamentação do CNJ lá para as audiências de custódia, né? Agora, em 24 horas, tem que levar o preso para o juiz para verificar se o flagrante é legal ou não. Antes, uma pessoa ficava presa em flagrante muito tempo. Agora não, agora precisa ver se esse flagrante, porque qualquer um do povo pode prender em flagrante, né? Então precisa ver, a autoridade judicial verificar se esse flagrante é legítimo ou não. Então vejam aqui, ó, se o indiciado estiver preso em flagrante ou preventivamente, agora nesse prazo de 10 dias, provavelmente, se ele estiver preso, vai ser em prisão preventiva, porque ele já passou lá na audiência de custódia. Os prazos do inquérito policial, então, eles vão ser menores quando o réu estiver preso. E maiores, um pouco mais elásticos, podendo ser até prorrogados, né? Muitas vezes, quando ele estiver solto. Então, aqui está dizendo isso. Se for aquele prazo geral, tá certo, 10 dias preso, 30 solto. E, por exemplo, na lei de drogas, se a pessoa estava cometendo crime de drogas e ela estiver presa, 30 dias para o inquérito. Se ela estiver solta, 90 dias, podendo prorrogar.
Então, o delegado tem um tempo a mais, então, para trabalhar o inquérito policial. Vejam que o inquérito policial é, ó, rapidinho, precisa fazer logo, precisa concluir as investigações logo, porque existe uma pessoa com direito de liberdade ali, né, que pode ser tirado dela, então precisa ser logo. Tá certo aqui, então, a resposta está lá no Código de Processo Penal, verdadeira. Esses prazos. Então, 14. Toda e qualquer infração penal é investigada através de inquérito policial, assim como todas as ações penais não podem dispensar a instauração desse procedimento. Olha só, pessoal, essa aqui foi uma pergunta esses dias de um colega meu. Ele ligou e falou assim, Marisa, eu tô aqui indignado com uma denúncia que chegou para o meu cliente. Olha a história. Falou assim, o que aconteceu? Não, que eu falei para o meu cliente o seguinte, ó, pode ficar tranquilo, porque eu estou indo na delegacia cada 2 dias, estou indo lá ver e não abrir inquérito nenhum contra você, ninguém está sabendo de nada, não tem nada contra você, fica tranquilo. Eis que o cliente aparece no escritório lá com a citação de um processo e a intimação para ele oferecer defesa preliminar em 10 dias no crime que ele cometeu. E o advogado jurando de pé junto para ele que não ia ter, né, processo porque não tinha inquérito. Aí ele falou assim, Marisa, não é nulo esse recebimento da denúncia porque não teve inquérito policial. Da onde que o Ministério Público tirou essa denúncia? Ele tá doido, né? Aí eu falei assim, fulaninho, meu amigo querido, o inquérito policial, ele é dispensável. Se o Ministério Público tem outras fontes de prova, ele tem outras fontes para se convencer da autoria do crime, já que era um crime lá contra a Previdência Social, né? Então, o Ministério Público já estava sabendo por outros meios que aquela pessoa estava lá, em vez de depositar o valorzinho, estava ficando com o valorzinho para ela. Então, nesse caso, o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial. É raro, né? Muitas vezes, sempre, né? Várias vezes ou toda vez, necessita do inquérito policial, a polícia faz a parte dela. Mas a própria lei vai dizer que se o Ministério Público tiver outras fontes, ele dispensa. Então, olha só, o coitado ficava indo lá na delegacia ver se tinha alguma coisa e não tinha. O Ministério Público tinha outra fonte, foi lá e denunciou. E aí o cliente deve ter ficado muito pé da vida, né? Ter sido surpreendido, né? Por essa denúncia. Mas vamos lá. A questão aqui, então, ela é justamente sobre isso. Toda e qualquer ação penal é investigada através de inquérito policial? Sim, qualquer ação penal pode ser investigada, né? Mas elas não pode dispensar, toda ação penal é precedida de um inquérito, se não tiver inquérito não tem ação? E a resposta é não, pode dispensar. Então essa afirmação aqui é falsa. Interessante, né? Porque chega na hora da prática, a gente pode falar, meu, eu vi isso na faculdade, eu vi isso, viu? Mas o legal é a gente levar isso daqui para a prática, né? Para a gente poder pensar nessa situação. Vamos lá. Questão 15. Opa, não. O inquérito policial. Não, na verdade, peraí, deixa eu apagar aqui, porque eu estava. A questão estava assim, ó, pré-fabricada lá para vocês. Aqui eu coloquei a explicação aqui para mim. Mas aí, na hora de explicar para vocês, fica parecendo que estava tudo bem explicadinho e não estava. O negócio estava assim, ó. Estava assim. Inquérito policial, ação penal e processo penal são a mesma coisa? São expressões sinônimas? E a resposta é não, né? O inquérito policial é um procedimento inquisitório, é um procedimento prévio, totalmente dispensável, sigiloso, que forma a convicção do Ministério Público. A ação penal
é processo, é inquérito policial? Não, a ação penal é o veículo para haver a condenação, né? É o veículo pelo qual, que barulho, é o veículo pelo qual uma pessoa pode ser condenada. E o processo penal? O processo penal, né, vão ser o rito pelo qual essa pessoa vai cumprir esse veículo que é a ação penal. Enfim, cada um quer dizer uma coisa. Então, essa resposta aqui está falsa porque não são expressões sinônimas. Questão 16. Vamos baixar ela aqui. Questão 16. O inquérito policial tem como finalidade apurar a materialidade e os indícios de autoria do crime, colher elementos para informar o titular da ação, subsidiar a decretação das medidas cautelares e formar a convicção do juiz. Opa, aqui esse E aqui está errado. Formar a convicção do juiz e fundamentar a decisão de forma exclusiva. É que ele ferrou com tudo, né? Tava tudo certinho, as funções do inquérito policial. Aí no final ele fala que o inquérito policial pode fundamentar de forma exclusiva a decisão do juiz. Tá totalmente errado aqui, né? O inquérito policial, ele tem por finalidade apurar a materialidade e os indícios de autoria do crime? Sim, ele vai apurar, né, se houve esse crime para formar a convicção do MP. Colhe elementos para informar o titular da ação penal? Sim. Subsidia a decretação de medidas cautelares? Sim. Né, o juiz só pode prender ou manter preso se tiver algum indício, que geralmente vem do inquérito policial. Pode formar a convicção do juiz e fundamentar a decisão de forma exclusiva? Não. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos pensar que lá no inquérito policial, o preso confessa a autoria do crime. Confessei a autoria do crime, estava lá, fui eu, enfim. Aí ele é solto. Por algum motivo ele é solto e foge no mundo, vira fumaça, pá, some. E aí o inquérito, a ação penal é recebida, o Ministério Público, então, convencido da ação penal, convencido da autoria do crime, propõe a denúncia. Ótimo, a denúncia é recebida e não acham essa pessoa. E aí o processo corre à revelia, significa com a ausência do réu. É nomeado um advogado, e esse advogado vai ser o curador do ausente, e o processo vai correr ali, vão ser arroladas as provas. Aí vão ser ouvidas as testemunhas, vão ser ouvido todo mundo ali, e dentro do processo não consegue prova nenhuma, né? As testemunhas vão dizer que passou muito tempo, que não se lembram, mostra a foto, não reconhece, mesmo essa pessoa tendo sumido. E aí, no final, o juiz, muito do espertinho, vai olhar lá o inquérito policial e vai falar: não é possível. Aqui ele confessou e aqui ele sumiu. Se ele tivesse aqui na audiência, no interrogatório, com certeza ele confessaria. E aí ele forma a convicção dele a partir daquela prova isolada que estava no inquérito policial, que não é nem prova, porque prova a gente tem que falar quando está sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que é dentro do processo. No inquérito policial a gente chama de elementos de informação ou fontes de prova, ainda não é prova. E ele vai e fundamenta para condenar. E essa condenação, ela é nula. E é nula por quê? Porque o juiz se fundamentou em alguma coisa extra autos. Ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente no que ele viu no inquérito policial. Porém, vamos pensar que lá no inquérito policial todas as testemunhas reconheceram, houve reprodução simulada dos fatos, e aqui no inquérito policial, na ação penal, novamente, todas as testemunhas são ouvidas novamente e vão repetir tudo que elas disseram em sede de inquérito. Nesse caso, tudo bem condenar, porque não está isolado no processo aquela confissão. Tem mais provas para embasar essa condenação à luz do contraditório da ampla defesa. Mas se for só isolado lá, não pode.
O inquérito policial não tem essa força para fundamentar uma decisão judicial. Por isso, essa questãozinha aqui é falsa. Estou na 16? Eita, que não acaba mais. Judiei. Questão 17. No que respeita, olha que bonitinho, no que respeita os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, ninguém precisa fazer prova contra si. É correto afirmar que tanto a reincidência quanto os maus antecedentes pressupõem condenação com... Ai, eu detesto essas coisas aqui, Senhor. Com o trânsito em julgado? Não é possível falar desses institutos apenas por existir inquérito policial e ações penais em curso? Tá verdade, né? Por quê, pessoal? Vamos pensar no princípio da presunção de inocência. Se a pessoa é presumidamente inocente, até que se prove o contrário, então eu preciso, para dizer que ela é culpada, da sentença condenatória transitada em julgado. Dessa sentença condenatória transitada em julgado, vão surtir alguns efeitos dessa condenação. E um dos efeitos da condenação é justamente a reincidência. A partir do momento que a pessoa é condenada, ela já vai ter uma mácula sobre ela, sobre as costas dela, que se chama reincidência. Qualquer outra conduta criminosa que ela pratique a partir daí, ela vai já vir com uma carga mais pesada pela reincidência. Então, para que pese a mais na vida dessa pessoa, eu preciso antes de uma condenação com trânsito em julgado. Então, quanto tempo vai durar? Vai estar lá no artigo 63, inciso 1º do Código Penal, né? Eu vou ter o período da condenação e mais 5 anos. Então, foi condenada a 10 anos de reclusão. Durante esses 10 anos, ela vai ter uma faca ali no pescoço dela, né? Ó, se você cometeu outro crime, eu te pego ainda, te piora a vida pela reincidência. E, além disso, mais 5 anos, que é o período depurador. Então, 15 anos ela vai ser reincidente. Mas e se ela praticou outro crime depois que passou um dia desses 15 anos? E aí? E aí ela não vai ser mais reincidente, mas ela vai ter maus antecedentes. Ou seja, de qualquer maneira eu preciso de uma condenação. No caso aqui do inquérito policial, a gente viu que é uma investigação preliminar, não tem sentença. E a ação penal em curso também não tem sentença. Então, nenhum desses casos eu posso falar em reincidência, né? Também, no caso de uma pessoa passar pelo processo penal, mas no final ela for absolvida, nesse caso também não tem condenação. Então, a ação penal com absolvição também não gera reincidência. Reincidência é gerada por uma condenação, é um efeito da condenação. Então, essa resposta aqui está verdadeira. Próxima questãozinha, 18. Vamos lá. A autoridade policial poderá mandar arquivar... O quê? A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial quando o fato for atípico ou estiver extinta a punibilidade do investigado, sem precisar se submeter à investigação ao juiz de direito? Olha só, está querendo dizer aqui assim, em português. Quando o delegado não se convence que aquele fato é crime, será que o delegado pode simplesmente arquivar o inquérito policial? Né, ó, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos quando o fato for atípico. O que é o fato atípico? É o fato não tipificado em lei. Por exemplo, você entrar num elevador e não cumprimentar ninguém. Todo mundo, bom dia, você simplesmente, né, olha, fica olhando para a parede, aquele cara ou aquela pessoa, mulher, homem e tal, mal educada, não olha para a cara de ninguém. Isso é um crime? Não, é uma conduta social e moral, mas não é um crime. Então, nesse caso, não teve crime. Se acontecer isso
Pode o delegado simplesmente dispor do inquérito policial, mandar arquivar? Não. A gente viu que o inquérito policial ele é indisponível. Quem que vai fazer o arquivamento do inquérito policial, né? O juiz, só o juiz arquiva. Mas o delegado, o que o delegado vai fazer vai ser terminar o que ele estava fazendo. Pode relatar, dizendo que não se trata de um crime, manda para o juiz. O juiz, opa, segura o inquérito igual uma batata quente, manda para o MP. Fala, opa, é você que é autor da ação penal ou é a vítima? Ó, vê o que vocês querem aí com esse inquérito. Aí o MP vai olhar o inquérito e falar, não é crime. Então ele vai fazer uma tal de promoção de arquivamento. Promoção de arquivamento significa, ele vai pedir o arquivamento para o juiz, vai falar, olha, essa investigação foi aberta, mas não é o caso de se arquivar. Então, não é caso de ação penal, eu quero o arquivamento dessa ação. Aí, o juiz vai aceitando, achando, não, ele tem razão, ele que é o autor da ação penal, ele tem razão. Ele vai, arquiva. É isso que acontece. Delegado de polícia não pode arquivar. E o promotor também. Não, joga no lixo. Não, ele precisa dar andamento e pedir o arquivamento. Só quem arquiva, vou colocar assim para deixar no materialzinho de apoio de vocês, tá? Só quem arquiva IP é o juiz de direito. Ministério Público e delegado de... Opa, olha onde pulou. Ministério Público e delegado de polícia não tem, esse poder tem circunflexo, porque ele é plural, o poder de arquivar. Pronto, é que a gente vai lembrar agora. Não tem o poder de arquivar. Então, a resposta é falsa. Opa. Deixa eu subir aqui. O sistema processual penal inquisitório foi comum durante grande parte da Idade Média e foi estabelecido, a princípio, como forma de se combater abusos dos aristocratas feudais. Com o tempo, foi degenerado, apropriado pela Igreja e transformado em um instrumento de opressão em nome da manutenção de dogmas religiosos e caça aos hereges. Sua principal característica é a acumulação das funções processuais na mão do juiz. Aqui eu retirei da apostila, né? Ele vai fazer menção ao período do processo inquisitorial. E não dá, né, para a gente lembrar do processo inquisitorial sem lembrar da Idade Média, né? A chamada Idade das Trevas, do obscurantismo, o que acontecia, né? O que aconteceu naquela época, né? Já que está falando aqui do domínio da igreja, né? Na Idade Média, né? Houve o quê? Houve alguns dogmas impostos pela igreja, né? Em nome da religião, né? Pintaram ali alguns dogmas dizendo assim, olha, acredita em tudo que eu estou te falando, porque é isso que Deus prega. Né? É isso que Deus está mandando fazer, é isso que Deus prega. Não, mas não foi isso que ele falou. Fogueira. Não concordou comigo, não concordou com o que eu estou te falando, você é um dissidente. Você é um dissidente do que eu estou falando? Fogueira para você. E aí, né, quem que julgava, né, era o juiz poderoso que fazia, a característica dele era acumulação de funções, né? O processo não era público, era escondido, e ser julgado pelo sistema inquisitorial era a mesma coisa de condução, era a mesma coisa de condenação. Ele era só para forma.
Então, nesse caso aqui, pessoal, sua principal característica é a acumulação das funções na mão do juiz. A resposta é certo, tá certa. Essa questão aqui está corretíssima. Questão 20, ufa! Questão 20. O sistema acusatório é, sem dúvida, o mais democrático dos sistemas processuais. Nascido na Grécia e perpetuado pelo direito romano, tal sistema permaneceu a regra dos países ocidentais até o século XII, quando foi paulatinamente substituído pelo sistema inquisitório, né? Aí a gente vai lembrar, né? Tinha a Grécia, maravilhosa Grécia, com os filósofos gregos, Platão, Aristóteles. E aí, assistam o filme O Nome da Rosa, né? Que é bem característico disso, é legal. Quando para a gente estudar história, esse filme O Nome da Rosa é muito bom, vai mostrar esse sistema inquisitorial. Quando foi paulatinamente substituído pelo sistema inquisitório, que vigorou até o século XVIII. Sua grande característica é a sigilosidade absoluta dos atos processuais. Opa, tá errado, né? O sistema acusatório não é sigiloso de forma absoluta. O sistema inquisitório, ao contrário, né, gente? Ele é público. A sigilosidade é excepcional. Tanto é que a gente, né, que na faculdade, excepcional. A gente na faculdade pede para que vocês façam, vão lá no fórum e façam a leitura de processos criminais em andamento, né? Aí vocês vão lá, pede lá no balcão um processo, vai lá com a carteirinha da faculdade, né? Se identifica, a gente vai dar para vocês um papel timbrado da faculdade, aí você chega lá, olha, gostaria de fazer um relatório para a faculdade, aí eles vão te dar um processo criminal, vai na vara criminal, eles vão te dar um processo criminal. Aí vocês vão lá, abre o processo, vão ter um apenso no processo, um negócio grudado, uma folha verde. Ela falou, o que é isso? É o inquérito policial. Aí vocês vão analisar quais foram as diligências que o delegado de polícia fez. Em seguida, vai estar lá o Ministério Público oferecendo denúncia, o juiz recebendo a denúncia, e aí a depender da fase que o processo está. Vamos pensar que está na época de sentenciar. Aí você vai olhar lá, vai ter a testemunha Mariazinha. Ela está falando que reconhece o acusado. Aí você vai lá no inquérito policial. Opa, será que o delegado ouviu a Mariazinha? Ouviu. Ah, ela está falando a mesma coisa aqui e ela fala ali. Ou seja, qualquer um do povo pode, o processo acusatório ele é aberto para todo mundo ver, né? Para todo mundo ver. Então, ele tem alguma característica de sigiloso? Sim, de forma excepcional, né? Para proteger ou a ordem pública ou a intimidade das pessoas. Vamos supor um caso de estupro ou casos que envolvam pessoas vulneráveis, menores de idade. Nesse caso, pessoal, o processo acusatório ele é sigiloso. Só nunca é sigiloso para o juiz, para o Ministério Público e para o advogado, né? Esses três superpoderosos não sofrem nenhum tipo de sigilosidade, com exceção, então, desses três, esse processo que envolve questão sexual, violência doméstica, nesse caso vai ser sigiloso. Caso contrário, qualquer um do povo tem direito de ir lá ver o processo, tá? Então, essa resposta, quando ele fala que a característica do sistema acusatório é sigiloso, essa questão aqui é falsa. Falsa, falsa, falsa. Mas aqui, então, foi a vista de prova de vocês aqui que eu passei. Deixa eu ver aqui, conversar aqui com vocês. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram tirar quanto às questões? Vocês acharam difícil, acharam fácil, acharam nada?
Acharam o quê, galera? Me falem agora que eu tô com uma falta de ar, que eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Será que é... O que que é? Será que esse secar coisa aqui? Eu não sei, não tô normal, não. Eu devo estar esquisita. Pessoal, tem alguém aí? Façam, por favor, perguntas se vocês tiverem. Ô, Jean, quanto tempo que eu não vejo você, menino? Deixa eu te Boa falar. noite, É professor. por causa. Oi? Boa noite. Boa noite, é por causa do feriado, né? Deixa eu É, te nem me fala, falar. teve 2 feriados aí, né? Pois é. Sexta-feira, graças a Deus. Tá tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. Qual que é a sua dúvida, ô, Jean? Pô, professor, eu vou te falar que eu não tenho dúvida nenhuma. Professor, deixa eu te falar. Foi Esse muito bem menino é explicado aí, comédia. então não Que ficou dúvida nenhuma. legal. Ó o Fraga, Obrigada. o Fraga chegou, é o Fraga. Ó o O Fraga Fraga aí, tá ó. aí, mas não são nem 10 Ele chegou horas atrasado, ainda. como sempre, né? Acabou de entrar aí, ó. F de Fraga. Ô, Salve. Fraguinha, nosso Professora, amigo. Ô, Fraga, que satisfação, meu Deus, ter você aqui na nossa live, poxa. Que deu a honra. Chegou cedo. foi mal, professora. É de praxe minha. É, né, Fraga? Deixa você, viu? Quando chegar, eu Mas prometo é que eu vou sempre uma dar. honra poder. A honra é minha, Fraga. Você sabe que eu não bato em você porque eu sou uma pessoa calma, né, Fraga? A próxima vez que você chegar atrasado de sala de aula, eu já vou dar um. Como que é aquele golpe que você pega a pessoa assim, puxão, Fraga? O Sotogari. Eu vou fazer isso aí com você. A próxima vez que você chegar atrasado na sala de aula, viu? Vou Cuidado aí, desmaiar. professora. O Fraga é faixa preta, hein? Eu sei, rapaz, por isso que eu tô falando isso. Porque quando você fala com faixa preta, o cara desenha. O duro é você falar com o pessoal faixa amarela, faixa branca, é tudo nervoso. Agora o faixa preta. Pior, você não consegue tirar ele do sério nunca, né? O faixa preta é o zen da Tranquilo, história. tranquilo. Não é? Nunca vi um faixa preta nervoso na minha vida. Tô sabendo. Que bom, gente. Vamos ter fé aí que a gente volta logo, logo, logo para a faculdade, né? Tá tudo. Foi Tá, cancelado dia 18, professora? Ou ainda o- o- continua, né? eu vi hoje, Fraga, o decreto, né, que foi até o dia 31 de maio, né? Vocês viram hoje na televisão? Mas ainda, eu digo por Itapecerica, eu ainda não tive nenhum comunicado oficial. Geralmente a gente tem reunião de comunicados na segunda-feira. Com certeza na segunda-feira eles vão falar algum comunicado para a gente. E imediatamente que a gente sabe, tanto eu como o Chiquinho já passa para vocês aí o comunicado oficial, né, da faculdade. Mas provavelmente, né, gente, até o final de maio nós vamos ficar nas lives aqui. Vamos ficar aqui nas redes, navegando, porque já estão até bloqueando estradas, né? Recordes e recordes de morte por dia. Eu acho muito difícil voltar antes disso, gente. A gente tem que ser honesto, né? Mas vamos aguardar um parecer, né, oficial para poder passar para vocês. Tudo que eu estou falando é tudo achismo, né? Tava para voltar, a última previsão era na outra semana, né? Para a gente retornar às nossas atividades. Triste, Ixi, né? Todo mundo queria estar na faculdade, né? Eu sou uma que eu queria muito, muito, muito estar na faculdade com vocês. Para É um mim tá momento sendo. a única difícil. coisa que eu percebi, professora, é que eu não daria certo para fazer aula 100% online. Para Eu assistir, você sou uma disse? bosta. Então, gente, olha, mas eu vou falar para vocês, requer muito mais da gente, muito mais comprometimento para assistir, porque é difícil, a aula demora muito, não tem aquela interação. Ainda assim, eu digo como professora e como aluna, porque depois que eu terminei a faculdade, minha faculdade foi presencial, todos os cursos que eu fiz foi telepresencial. Todos, eu fiz
carreira, magistratura e Ministério Público, curso para concurso todo virtual, e eu vi a diferença que eram as aulas online, porque um pouquinho que você distrai, acabou, né? Você não presta atenção em mais nada, né? Porque o computador é um negócio que você está lá assistindo, aparece um pop-up aqui, é 1000 vezes mais interessante do que o professor falando. Então, para você segurar ali, é um exercício de resistência, Fraga, você assistir aula online. Diferente na faculdade, você está lá. E até porque vocês que são graduação, que vocês estão no primeiro degrauzinho, eu imagino para vocês como está sendo difícil. Então, está todo mundo aí se esforçando, assistindo nossa aula. Eu até estava conversando, eu vi uma aula do professor Renato, ele tem um gorrinho do Chaves, né? Não sei se vocês já viram o professor Renato com o gorrinho do Chaves. Falei, nossa, eu preciso de um gorrinho do Chaves também, para ver se minha live enche mais, né? Eu falei para ele, tem até aquele negocinho aqui do lado, gente. Vocês já viram o gorrinho do Chaves? Vocês têm aula com o Renato? Pede para ele mostrar o gorrinho dele para vocês. Coisa mais ridícula da face da Terra. Mas o quê? Tanto para nós professores como para vocês, eu imagino que o negócio está complicado aí, do lado daí, né? Tem um monte, acho que vocês abrem o AVA, cai uma avalanche de material em cima de vocês. Cai uma avalanche de material, é muita coisa para vocês lerem, para vocês estudarem, mas o direito é isso, né? O direito é sentar e estudar. Então, por exemplo, na semana que vem, vamos terminar de falar da ação penal, já vamos começar a falar sobre, se eu não me engano, competências, e o restante da matéria de vocês é mais leitura de código, né? Mas isso, e aí vocês podem fazer as leituras que estão lá na apostila, trazer aquilo de forma mais internalizada para participar de uma forma mais efetiva da aula. Eu vou trazer exercício de fixação na próxima aula para vocês testarem o conhecimento de vocês. Vamos pegar esse limão aí, tentar fazer uma limonada, né, gente, com o que a gente tem. Da minha parte, eu digo para vocês que eu estou sempre aqui à disposição de vocês para você, lá na hora que estiver entregando o canudo para vocês, a gente fala assim, poxa, aquele semestre que nós passamos lá quase inteiro online, hein, professora? Mas sobrevivemos, né, gente? Sobrevivemos. Fazer o quê? Não tem nem o que dizer para vocês. Eu também estou triste querendo voltar para a sala de aula aí com vocês. Fé em Deus. Fé em Deus, verdade, Denete. Se não tiver, a gente está ferrado, né? Fazer o quê? Então, o que eu preparei para vocês hoje era para responder as questões, pessoal. Peço desculpa para vocês, eu tô com uma falta de ar horrível hoje e trouxe para vocês as questões. Prometo que eu compenso vocês na semana que vem, dobro a matéria e passo conteúdo maior para vocês, tá bom? Vou pedir desculpa e vou encerrar a live aqui, não vou nem fazer intervalo, já vou encerrar. Vou deixar todo o questionário para vocês lá no AVA, junto com a explicação, e se sobrar alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando. Vocês sabem que vocês podem contar comigo, tá bom? Já deixo um beijo, um ótimo final de semana. Obrigada e melhoras aí. Cuidado aí com essa falta de ar. Boa noite, professora. Bom descanso. Boa noite, melhor. E cuidem, vai ver esse negócio aí da recuperação. Oi? Vai ver esse negócio da recuperação aí. Nossa, gente, é que vaso ruim não quebra, gente. Vaso ruim não quebra, eu tô de boa. Eu não sei, eu tô assim a semana inteira. Não vou falar que é a idade, senão você vai me tirar uns pontos, né? Não, Jean, já é zero para você, porque já se viu uma menina que nem eu, né, Ede? Acabei de nascer, Jean, gente. faz isso não, Jean, que aí enfraquece a relação com a professora e eu. Falo o quê, pelo amor de Deus? Não, mas ela sabe que é brincadeira, eu gosto muito dela, eu brinco muito com ela. Deixa você, Jean, eu vou dar uma rasteira no senhora que eu te ver, rapaz. Ô, louco, professor. Tem canudo para você, não. Eu até acho você bacana, mas agora pronto. Oi, agora nossa, maioridade, hein? Beijo. Tchau, pessoal, senão vão me bater aqui. Boa noite. Tchau. Bom fim de semana a todos. Beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, professora.
Beijo, Fraga. Tudo de bom para você. Boa noite. Melhoras, Marisa. Deus abençoe. Boa noite, viu? Beijo. Ó o Fraguinha lá. Tá assistindo.